Dona Ivete, aquela aluna que tem muita dificuldade, tem 50 anos de idade, baixa, foi uma das personagens do meu aprendizado enquanto instrutor de trânsito, ainda com 21 anos de idade. Dona Ivete morava na zona norte de Porto Alegre e eu, Lucas, trabalhava no bairro Cristo Redentor. O CFC ficava na Assis Brasil. Dona Ivete, ela tinha um sonho: tirar a carteira de motorista e ter mais liberdade. Tinha um filho de mais ou menos 1 ano de idade, mãe solo, e ela, Dona Ivete, tinha, além da vontade em aprender a dirigir, além da vontade em tirar a sua carteira de motorista, ela sempre disse, em todos os nossos contatos, em todas as aulas, que ela queria aprender a dirigir bem. Afinal de contas, aquilo era para levar o filho dela, quem ela mais amava. Dona Ivete começou as suas aulas práticas comigo e fez só comigo. Mas a sua primeira aula prática é aquele tipo de aluna que a gente olha que anda 15 minutos num total de 50 minutos. Para o Lucas, muito exigente, muito rigoroso, era pouco. Para a Dona Ivete, esses 15 minutos valia mais do que 50 minutos andados de aula. O Lucas, sempre muito exigente, queria que a Dona Ivete evoluísse rápido. Dona Ivete, aluna especial, ensinou esse jovem, ainda começando na profissão, que o tempo de aprendizagem não depende do instrutor, depende do aluno. E que o bom instrutor e que o instrutor diferente entende isso e respeita esse tempo de desenvolvimento, essa maturação enquanto futura motorista. O papel desse instrutor é sim ajudar esse aluno a se desenvolver na velocidade que o aluno conseguir, desde que a cada aula esse instrutor perceba uma melhora. Dona Ivete foi muito desafiadora. Desafiadora não porque me questionava, mas desafiadora porque tinha dificuldade de arrancar o carro, em segurar o volante, em parar o carro. Dona Ivete trazia um trauma. Ainda jovem, ela teve um acidente grave e aquele acidente ficou ou deixou sequelas, não físicas, mas emocionais. O Lucas veio a descobrir isso apenas mais à frente, quando nós, aí uma dupla, passamos então a nos conhecer melhor. Dona Ivete ao Lucas, perfil do Lucas, sem experiência, mas com muita vontade. E o Lucas, Dona Ivete, uma mulher experiente, guerreira e que nunca tinha sentado no banco do motorista. À medida que a Dona Ivete ia dirigindo, ia se sentindo confiante, e o Lucas também ia vendo na Dona Ivete já uma motorista, a gente começou a andar no movimento. Até que certo dia a gente andou na Avenida Ipiranga, em Porto Alegre. Nós passamos na frente de algumas revendas, e uma delas era a revenda da Chevrolet. Ao passar na frente dessa concessionária, Dona Ivete disse: um dia vou tirar o meu carro dessa loja. Para o Lucas, um simples comentário. Para a Dona Ivete, um reforço. Um reforço do quanto ela não só precisava, mas ela gostaria de ter a tão sonhada liberdade. Para alguns, a carteira de motorista. Passa mais aula, chega ao final e nós entendemos que a Dona Ivete, lá com 30 aulas mais ou menos, 35 aulas, não recordo exatamente o número exato, nós então fizemos a primeira prova prática. Nós fizemos. Dona Ivete, dirigindo bem, preparado, o Lucas quase não narrava nada. Dona Ivete se virava como motorista. No tempo dela, é verdade, mas ela se virava. Fez a baliza, ou melhor dizendo, ao entrar na baliza esqueceu um pisca e durante o processo da baliza esqueceu de soltar a embreagem, o que fez o carro descer para trás e encostar na baliza, no cano, reprovando. O Lucas, em um misto de decepção e tristeza, vai ao encontro da Dona Ivete, recebe a Dona Ivete sai do carro e, antes que o Lucas fale alguma coisa, a Dona Ivete diz: Lucas, me desculpa, errei, mas não tem problema, a gente faz de novo. Aquele agente me deixou uma lição. Durante este processo, Dona Ivete nunca esteve sozinho, sempre esteve com um instrutor muito dedicado. Sem experiência, é verdade, mas muito dedicado. A Dona Ivete e eu, depois, vinha perceber que ali dentro era um só. Quando acertava, eu também acertava. Quando errava,
eu também errava. Então, foi o momento que eu passei a usar muito mais o nós, ao invés do tu ou do eu. Donivete foi triste no CFC, agendou mais 4 aulas. O Lucas, ainda inconformado, pensou, que coisa, né? Por que a Donivete, no dia do exame, não foi bem? Fui para casa pensando naquilo. No dia seguinte, véspera da prova da Donivete, véspera do seu reteste, o Lucas resolveu fazer algo diferente. Afinal de contas, fazer igual é ter o mesmo resultado. Fazer diferente é ter um resultado possivelmente diferente. Mas o Lucas resolveu fazer um convite a Donivete. Donivete, na aula de hoje, preparei algo diferente, pedagógico, e queria ver se a senhora topa. Vamos para a praia dirigindo? Donivete tomou um susto. Como assim, Lucas? Tu nem pode ir para a praia dando aula? Não, Donivete, mas nós vamos fazer de conta que a gente vai para a praia. Nós vamos fazer a rodovia, nós vamos andar na rodovia. A gente, na época, ainda ia pela Cis Brasil, pegava a Freeway e saía lá no centro de Porto Alegre, na Avenida Mauá. Fazia o retorno e voltava pela rodovia até chegar de novo na Cis Brasil, ali na Coca-Cola. O Lucas então fez isso. Donivete, quando tomou o susto, a primeira coisa que ela falou foi: eu? Mas eu não consigo. O Lucas disse: consegue sim, e nós faremos juntos. Donivete, com um misto ainda de insegurança, mas com um leve sorriso: será que eu consigo? Foi até a rodovia. E durante a rodovia nós andamos na faixa da direita, 80 km por hora, 90 km por hora. Trocamos de faixa diversas vezes, usamos espelhos retrovisores outras diversas vezes, diminuímos a velocidade outras, retomamos velocidade. Donivete, literalmente, sentiu indo para a praia. Ela disse isso. Lucas, como é bom andar de carro, né? Sim, Donivete, eu adoro. E então, a estratégia que eu adotei hoje, Donivete, foi exatamente essa. Mostrar para a senhora não só que é liberdade, mas que a senhora está pronta, que a senhora é capaz, que eu acredito no quanto a senhora tem de habilidade e o quanto a senhora será uma motorista segura para conduzir com o seu filho. Dia da prova, Donivete faz o exame, é aprovada, não perde nenhum ponto, faz uma baliza muito tranquila, faz um percurso muito tranquilo. Recordo que o examinador disse ainda para ela, né, bem ao final: parabéns, a senhora não só está aprovada, mas como a senhora dirige muito bem. E ela prontamente me olhou e disse: é culpa dele, é culpa do Lucas. E eu disse: não, nós fizemos parte desse processo, Donivete. E se a senhora está dirigindo bem, tudo bem eu ter participado. Mas eu sozinho também não conseguiria fazer a senhora dirigir bem. Durante as nossas aulas, à medida que a Donivete ia melhorando, o Lucas assobiava. Sei lá eu que música eu assobiava, mas assobiava. Era leve as aulas. A dona Ivete era muito alegre, sempre sorridente, nunca reclamava. E o Lucas também não. Não é do meu feitio ficar reclamando. E a dona Ivete, certo dia, disse: Lucas, se eu aprovar, eu vou te dar um presente. Fez a prova, foi para casa, eu fui para o CFC, estou no CFC almoçando junto com os meus colegas, e sobe uma atendente e diz: Lucas, a dona Ivete tá lá embaixo, quer falar contigo. Tomei um susto, na hora pensei: pô, será que a dona Ivete esqueceu alguma coisa dentro do carro? Tudo bem, vou lá. Desci, porque era no segundo piso do CFC, me encontrei com a dona Ivete e ela com um presente na mão, um pacote. A dona Ivete entrega o presente e me diz: a partir de agora, tu não precisa mais assobiar nas tuas aulas. Eu abro a caixa e tem um rádio de CD. Para quem não sabe o que é rádio de CD, na época era um luxo. Era um agradecimento que ela fez ao meu trabalho e à minha dedicação. Esse dia foi o último dia que eu vi a Dona Ivete. Mas não foi o último dia que eu escutei falar da Dona Ivete. 17 anos depois, enquanto eu, Lucas, já não era mais instrutor, já era diretor do CFC, do mesmo CFC, chega para fazer a matrícula um rapaz, faz a inscrição, faz o pagamento que tinha que fazer e pede para falar comigo. Eu não conhecia, olhei da minha sala, mas fui até ele. E disse: opa, tudo bom? Tudo certo? Como posso te ajudar? Ele olhou para mim e falou: tu não lembra de mim, né? E eu disse: olha,
Não lembro, né? Tanto aluno, né? Eu sou filho da dona Ivete. 17 anos depois, com 18 anos então, o filho da dona Ivete vem ao mesmo CFC que eu trabalhava para fazer a sua carteira de motorista. O quanto esses alunos, como dona Ivetes, nos ensinam. E eu, ainda muito jovem, aprendi muito com essa caminhada da dona Ivete. Porque a gente não pode ter a pressa de ensinar o aluno. Não depende só da gente. Depende também do outro lado. O professor e um processo de aprendizagem com sucesso ou de alto desempenho, que nem a gente fala no método PIA, ele não depende só de uma parte, ele depende das duas. E é nosso papel, muitas vezes, despertar essa vontade nesse aluno para que ele aprenda melhor. E esse tipo de aluno, esse tipo, né, de perfil de aluno, como o da Dona Ivete, alguns instrutores não gostam de ensinar, não gostam de dar aula. Mas a Dona Ivete me mostrou algumas outras coisas. Que quem indica é a Dona Ivete. Quem te recomenda é a Dona Ivete. Quem te dá presente, cueca virada, bergamota, é a Dona Ivete. A Dona Ivete é capaz de nos mostrar o quanto inspirador um professor tem que ser. E a moral dessa história é te inspirar. Espero que tu seja um instrutor melhor e que tu passe a olhar as donas Ivetes de forma diferente. Não tenha pressa que ela aprenda. Faça um bom trabalho em conjunto com ela. E tu vai te surpreender com o resultado das tuas aulas. Espero que vocês tenham gostado da Dona Ivete, dessa história, que até hoje eu lembro, mesmo depois de 20 anos de profissão. Tá bom? Tchau, gente!